Os três deveres do cristão. Capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Num versículo só, Paulo aponta três deveres aos quais o cristão está obrigado a cumprir, a fim de dar bom testemunho ao mundo. Esse bom testemunho ao mundo foi ensinado por Jesus no chamado Sermão do Monte, quando ele, no capítulo 5, versículos 13 a 16, ele ensina o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos então nos ater a três verbos encontrados nessa passagem citada de Efésios capítulo 4 e versículo 28. Primeiro, não furtar. Segundo, trabalhar. E terceiro, repartir. Você observa bem que estas palavras ou estes verbos aparecem nesse texto que nós acabamos de ler. Vou repetir a leitura para a fixação. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Aí estão, então, os três deveres do cristão. O primeiro, aquele que furtava, não furte mais. Não sei se você está a par, mas há uma pequena diferença entre furtar e roubar. Furtar é um ato que se faz sem violência. É aquela pessoa que tira o que não lhe pertence, mas não usa de violência. Ao passo que roubar é um ato precedido de arrombamento, de violência. Então Paulo não está usando na carta aos Efésios uma expressão como que alguém que roube agindo com violência, mas é uma maneira sutil de pegar, de levar aquilo que não lhe pertence. Por exemplo, se uma pessoa vai a um estabelecimento comercial e recebe um troco em valor maior do que ele sabe que deveria receber, é o que ocorreu comigo esses dias, nesse supermercado aí, da Conselheiro Nébias. Eu dei R$50 para fazer uma compra, ela tinha que me devolver 2 notas de 20, fez isso, mas acrescentou uma terceira nota. Então eu teria R$60 quando eu dei 50 para pagar uma despesa. Prontamente contei, devolvi a nota de 20, não me pertencia. Se eu o fizesse, eu estaria furtando um dinheiro que não me pertencia.
Então, Paulo está usando para os cristãos da cidade de Éfeso: olha, aquele que furtava, não furte mais. Sabia Paulo que as tentações da vida antiga de pecado perseguem o cristão, mas diz o mesmo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Como parte dessa novidade em nossa vida, devemos evitar esse problema que é apontado por Paulo. Sua graça nos fortalece nas fraquezas e nas tentações. O apóstolo Paulo não era uma pessoa diferente de nós no que concerne as fragilidades próprias de um ser humano. Mas como podemos então vencer? Ele dizia que ao orar a Deus por um problema 3 vezes, a resposta que ele obteve foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é um cristão fraco? Então saiba que o poder de Deus evidencia-se na sua vida mesmo diante da fraqueza. E ele continua: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, sou forte. Então não alegue, meu prezado irmão, ser você fraco que justificasse atos que não são condizentes com a vida cristã. Alguns tipos de furto, por exemplo, o mau trabalhador que não cumpre a tarefa está furtando o tempo e o dinheiro do patrão. Chega atrasado todo dia, com justificativas, ele está furtando o tempo e o dinheiro do patrão. Aquela pessoa que compra fiado e não paga, está agindo também de modo a furtar o dinheiro de pessoa que emprestou. Capítulo 11 do livro de Provérbios, nós encontramos no versículo 15: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Então, quando uma pessoa compra fiado e não paga, quando a pessoa, para ser amigo da pessoa que lhe pede uma fiança, e essa pessoa falha, está furtando dinheiro que não lhe pertence. Agora, existe um outro tipo de furto que às vezes não consideramos como tal, mas que a Bíblia aponta essa situação no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Sabe a que me refiro? Furtar o afeto, o respeito e o direito de outro. Como se deu isso? Na vida de Absalão, capítulo 15 de 2 Samuel, versículos 1 até o 6, conta esta história. Aconteceu que depois disto, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que correspondessem ou corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, parava uma banda do caminho da porta,
E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão, assim ele dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, e estendia a sua mão e pegava dele e o beijava, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Pode haver uma atitude mais indigna de um filho querer assumir o lugar do pai e agir com dolo, com maciez, tentando conquistar o coração dos habitantes para pegar com eles simpatia e assim dar um golpe, usar de traição com seu próprio pai? Então a recomendação de Paulo nesse aspecto: você tem um dever, não furtar. Antes fazia isso, agora não. Segundo dever do cristão, diz o apóstolo, trabalhar. Trabalhe com as mãos. No livro de Provérbios, no capítulo 31 e no versículo 27, fala da mulher virtuosa. Qual é uma das características de uma mulher virtuosa? Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Aí está pessoas que podem comer o pão da preguiça. Devem aprender com a mulher virtuosa. Se não servir o exemplo da mulher virtuosa, ele pode ir ter com a formiga, porque ele vai encontrar que formiga, apesar de um inseto, é trabalhadora. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Como é que você é um trabalhador, fica dormindo até 9 horas da manhã, até 10 horas da manhã, esperando que o emprego venha bater a porta, e depois se queixa que não tem trabalho? Não está certo essa forma, e Paulo está condenando essa atitude. Então, na carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, ele dá um aviso com respeito à disciplina da igreja, no capítulo 3, versículo 6, diz o apóstolo o seguinte: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não vos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a ninguém. Ora, Paulo era um teólogo, mas como ele não recebia auxílio financeiro de determinadas igrejas, notadamente da igreja de Corinto,
Ele trabalhava na fabricação de tendas com outros irmãos para suprir a sua necessidade, como ele diz, trabalhando dia e noite para não ser pesado a ninguém. Então, o fruto da ociosidade é fome, pobreza, mentira. De que modo, você perguntará? O preguiçoso sempre diz que não encontra emprego. É verdade que temos que considerar que hoje o emprego está difícil. Há pessoas que passam meses e até anos na procura de emprego, mandando sua qualificação, mas não consegue. Nós fazemos essa distinção. Então, aí a recomendação segunda, o dever trabalhar. E por fim, repartir. A propósito, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, falando da generosidade que deve caracterizar um cristão, diz o escritor do livro de Eclesiastes 11, versículos 1 e 2: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, este conselho é muito útil. Você, em determinadas situações, você pode ajudar uma pessoa. Futuramente, pode você estar numa situação inversa, precisando de ajuda, e aquela pessoa generosa, grata, que foi ajudada, ela vai fazer questão de poder contribuir, de ajudar aquele amigo, aquele irmão que agora está ajudando. E o apóstolo Paulo, que sempre anunciava que ele procurava ajudar as pessoas, no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, ele faz uma declaração que diz ele: foi dada pelo Senhor Jesus. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você concorda com o apóstolo Paulo, quando diz é coisa mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Nós encontramos, então, que ele procurava dar o que podia para o necessitado e recomendava isso à igreja de Corinto. Capítulo 9, versículo 6 em diante. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí está, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Repetindo, os 3 deveres do crente: não furtar, trabalhar, ser generoso ou repartir com aquele que tiver necessidade dentro de suas possibilidades financeiras. E o nome de Jesus vai ser glorificado. De tal maneira, brilhe a vossa luz diante dos homens, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém.